Paz do Senhor. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 20. Que alegria poder celebrar a Deus com vocês nesta oportunidade do janeiro profético. Bom caminhar com vocês, com esta igreja. Estar com o pastor Samuel. Eu já estive aqui em reuniões de obreiros, Santa Ceia, consagração, Júlio Renovação, seminário de Apocalipse. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Meu respeito ao senhor. Está bonito, viu? Emagreceu. Está bonito. Eu estou muito sensível, assim, toda palavra que eu escuto, toda música que eu ouço. Na terça-feira passada, após o culto no Brasa, eu fui jantar com o meu amigo, o pastor Oséias, e aconteceu algo que nunca havia antes acontecido. Eu nunca deixei o carro fora do estacionamento do restaurante, que a gente sempre frequenta lá na Consolação. E eu estava com meu filho, que ele também cantou, e a gente acabou, o GPS levou pelo outro lado do restaurante. Eu acabei deixando, eu vim de carro de Goiânia para cá, porque eu trouxe muito material. E a gente jantou, ficamos ali conversando. Quando eu retornei para o carro, arrombaram o meu carro. O problema não está em arrombar o carro. O carro estava com minhas roupas, com muito material. Mas quem arrombou o carro teve a diligência de levar a minha mochila com o meu computador. E o meu computador tem a minha vida inteira, mais de 25 anos de pesquisas. O meu livro Apocalipse, que eu ia lançar agora em abril, um comentário, versículo por versículo, com mais de 400 páginas. E por incrível que pareça, eu esqueci de fazer o backup E eu vou falar uma coisa para vocês, isso mexeu muito comigo. Eu sou forte. Eu acho que Deus está me chamando a atenção. Porque isso mexeu muito comigo, com a minha mulher, com os meus filhos. E, além disso, levou uma necessaire que eu tinha trazido para cá, para entregar um dinheiro, uns dólares, para 20 mil reais. O dinheiro tudo bem, mas eu gostaria do computador de volta. E aí tudo que fala aquilo que é impossível, oração, eu estou crendo em tudo, pastor. A verdade é que Deus me golpeou com o golpe da sua mão. E eu estou como Jó. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Agora eu estou tentando aqui me readaptar, porque eu uso os sermões estão no... É muita coisa. Seminário, Tabernáculo, Apocalipse, Gênesis, o princípio de tudo, a história da igreja. É muita coisa, é muito conteúdo, é muito tempo de pesquisas que eu perdi. Quem sabe se eu não acho? Digam amém. Isso me chocou tanto que quando eu vi o carro arrombado, o pastor Oséias, ele chamou logo a polícia, e a gente saiu ali, eu entrei para monitorar a busca, ele desligou o iPad, ficou com o AirPods dentro da mochila ligado, e eu segui, e a gente achou o cara com a mochila. Só que era um outro cara que já estava com a mochila, com a minha Bíblia, jogando tudo no chão, porque a necessaire e o computador ele levou. Tudo para a glória de Deus. Peço aos irmãos que orem por mim, para que eu possa tirar forças na fraqueza, porque realmente isso está sendo difícil. E Ben-Hadad, rei da Síria, 20 de primeira de Reis. E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todas as suas forças, e 32 carros e cavalos e carros havia com ele.
E subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Somente até aqui, por favor, tome o assento. Abraçar aqui o pastor Celso. Muito obrigado pelo presente, pastor Celso. Pastor Júlio, abraçando esses dois pastores, abraços demais. Eu serei muito breve. No final do culto, pastor me permite, tem os meus 7 livros, o kit. Eu tenho apenas 15 kits desse aqui. São livros que você pode usá-los como sermonário, que esse aqui é um sermonário, como livro de cabeceira, como devocional. Esse ano de 2025 você precisa ler pelo menos uns 10 livros, hein? Inferno, ficção, realidade. Muitos de vocês têm. A inveja, a síndrome de Lúcifer. A inveja é um sentimento medíocre. Gadara, o diálogo entre Jesus e o endemoniado. Como é o teu nome? O demônio respondeu: meu nome é Legião, porque havia no rapaz 6.000 demônios. O pecado, a minha língua grande, aqui não tem, você deve conhecer, dá alguém de presente. Os 7 livros, R$120, é muito barato. Se você puder, quiser, adquira. Tem a maquininha Pix, aceita Bolsa Família também. Quando Acabe assentou-se no trono de Israel, a Bíblia diz que Acabe não deixou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e ainda tomou por mulher a Jezabel, a filha de Etibaal, o rei de Tiro e de Sidom. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, que quando sai da sua pátria para residir em Samaria, ela diligentemente levou consigo os 2 postes ídolos que eram adorados na sua pátria, Baal e Azerá. Esses deuses dentro da mitologia cananeia eram conhecidos como os deuses da fertilidade. Mas além de levar os postes ídolos, Baal e Astarote, ou Azerá, como você queira, Jezabel também levou consigo os profetas que profetizavam por essas 2 divindades. 450 profetas profetizavam por Baal, e outros 400 profetas profetizavam pela esposa de Baal. Se as coisas no reino de Acabe não estavam bem, com a chegada de Jezabel, as coisas pioraram. As relações sociopolíticas internacionais de Acabe estava um tanto que comprometida, porque Ben-Hadad, o rei da Síria, ajuntou-se com mais outros 32 reis com seus respectivos cavalos e carros e foram e marcharam contra Samaria. Em Samaria, um cerco foi formado, e isso com 2 propósitos. Primeiro, era um embargo econômico. Segundo, era uma estratégia militar. Mas dentro da guerra existe uma ética. O rei da cidade precisava saber o porquê de uma multidão, de vários exércitos reunidos estarem ali, cercando a sua cidade. E Acabe recebe alguns mensageiros de Ben-Hadad com suas prerrogativas. E Acabe mandou dizer, Ben-Hadad mandou dizer a Acabe estas palavras: nós estamos aqui em volta da tua cidade, porque eu quero o teu ouro e a tua prata. Eu também quero as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos. Vocês sabem que ouro na Bíblia representa a glória de Deus, a sua realeza, a sua majestade. Prata representa salvação, resgate. Mas aqui nesse texto, prata e ouro representam um poder aquisitivo.
Uma cidade sem finanças, sem estrutura financeira, assim como uma casa, ela desmorona. Quando Ben-Hadad exige as mulheres, ele não está querendo dizer que as mulheres, que Acabe tinha mais do que uma esposa. Até porque se ele tivesse, Jezabel mandaria matá-las. Aqui é por conta da ancestralidade. Toda mulher era como mulher de Acabe e todo homem era como filho de Acabe. As mulheres Ben-Hadad queria, não todas, mas as selecionadas para que essas fossem concubinas. Ele iria distribuí-las entre os reis. Os homens eram também selecionados, seriam os homens mais fortes, porque estes serviriam de escravos, de lutadores nas arenas, enfim. E quando Acabe ouve, Acabe se volta para os mensageiros de Ben-Hadad e disse-lhes: fala a Ben-Hadad, o meu rei, o meu senhor, que tudo quanto ele está me pedindo, eu lhe o darei. Os soldados dão as costas a Acabe e voltam às pressas à presença de Ben-Hadad, com uma alegria no coração de que não haveria uma guerra, porque o rei Acabe estava cedendo às exigências de Ben-Hadad. Logo, não tendo uma guerra, não haveria baixas. E os soldados, quando chegam à presença de Ben-Hadad, disse-lhe: o rei da cidade cedeu tudo que o Senhor exigiu. Quando Ben-Hadad escuta que Acabe havia cedido tudo que ele havia exigido, de imediato Ben-Hadad disse aos mensageiros: retornem em Samaria, vá à presença do rei Acabe e diz para Acabe que amanhã a estas horas eu enviarei os meus servos dentro da cidade de Samaria, e vai perscrutar todas as casas de Samaria, o palácio de Acabe, à procura de objetos valiosos, e fala para Acabe que tudo que eles encontrarem de valor, eles vão pegar em suas mãos e vão trazer para mim, e diz Acabe que ele não poderá impedi-los. Ora, irmãos, vocês conhecem o pastor Samuel J. Marques, é o pastor de vocês. Muitos aqui devem ir à casa do pastor, você deve ter amigos, mas ninguém vai à casa de uma pessoa para, chegando nesta casa, ir diretamente para o quarto ou para a cozinha, abrir a geladeira, porque esse tipo de coisa diz respeito à intimidade. O que Ben-Hadad está aqui querendo é que os seus mensageiros procurem tudo de valor, tudo que for valioso dentro das casas dos moradores de Samaria, assim como no palácio de Acabe, e tudo de valioso esses mensageiros iriam pegar em suas mãos e Acabe não poderia impedi-los. Isso aqui é intimidade. Vocês sabem que Ben-Hadad aqui é uma personificação do próprio Satanás. Os muitos soldados que lhe seguem são os súditos do diabo, ou seja, os demônios que estão com estratégia para desestruturar uma cidade, para mexer na intimidade de uma cidade. Mas quando Acabe escuta os mensageiros dizendo que 24 horas depois Ben-Hadad enviaria mensageiros para procurar coisas valiosas dentro das casas dos moradores de Samaria, assim como no palácio, o capítulo de número 20, versículo de número 7, diz assim: então o rei de Israel chamou todos os anciãos de Israel da terra e disse: notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu não lhe neguei. Mas agora ele está querendo invadir a minha privacidade, ou a nossa privacidade. Acabe, quando pede conselhos aos anciãos de Israel, os anciãos eram os homens dotados de caráter maduro, que tinham habilidade para aconselhar as pessoas que lhes procuravam, e eles eram também conselheiros dos reis. Ao passo que os anciãos, quando ouviram isso, no versículo de número 8, disse: e todos os anciãos e todo o povo disse a Acabe: não lhes dê ouvidos, não consinta. Diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria.
Acabe está recorrendo aos anciãos de Israel como uma forma de socorro. Ele está buscando socorro, ele está buscando auxílio, ele está buscando uma orientação. Se você não consegue administrar um problema, peça socorro, peça ajuda, clame pelo auxílio de alguém. O versículo de número 9 do capítulo de número 20 diz que pelo que disse aos mensageiros, após os anciãos aconselhá-lo, Acabe se volta para os mensageiros de Ben-Hadad no verso 9 e disse assim: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir, a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele. Olha o que está acontecendo aqui. Ben-Hadad enviou uma vez, Acabe cedeu, disse que daria o que Ben-Hadad estava lhe exigindo. Como Ben-Hadad encontrou uma brecha em Acabe, manda os mensageiros de volta, dizendo: amanhã a estas horas os mensageiros entrarão dentro da cidade, nas casas, à procura de objetos valiosos, e vão pegar nas suas mãos, e você não pode impedi-los. Acabe chama os anciãos de Israel. Os anciãos de Israel orientam Acabe o que fazer. Não lhes dê ouvidos, não consinta. Acabe vai e diz aos mensageiros: fala para Ben-Hadad que tudo que antes ele me pediu, eu lhe o darei, mas esta segunda exigência eu não posso. Os mensageiros vão a Acabe, a Ben-Hadad, fala para Ben-Hadad, e Ben-Hadad diz aos mensageiros: voltem lá à presença de Acabe outra vez. Versículo de número 10. E diz a Acabe: assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Sabe o que está acontecendo aqui no versículo de número 10? É que isso aqui não é uma guerra apenas política. Isso aqui é mais que uma guerra política. Isso aqui é uma guerra espiritual. Ben-Hadad está dizendo para Acabe, através dos mensageiros: vivam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de cada homem que me segue. Por que vivam os deuses? Porque toda nação iam à guerra em nome do seu Deus. Os gregos tinham seus deuses, os romanos os seus deuses, os egípcios os seus deuses, os babilônios tinham seus deuses, os assírios tinham seus deuses. Toda nação tinha o seu Deus, o Deus que ia para a guerra. E Ben-Hadad está dizendo para Acabe: Acabe, eu vou provar para você que os deuses que eu creio são maiores e mais fortes do que o Deus que você crê. Essa guerra não é política apenas, essa guerra é mais do que isso, é uma guerra espiritual. E às vezes nós estamos passando em momentos difíceis, adversidades, problemas, estamos cercados. E você já observou que quando a gente se dispõe a entrar numa campanha de oração, numa campanha de jejum, parece que as coisas pioram. E é verdade, parece que aquela batalha cresce. Parece que o inimigo cresce, ele fica gigante diante de nós. E outra, em certos momentos a gente começa a não confiar em Deus, a achar que Deus nos abandonou, que Deus virou as costas, porque eu estou passando por isso, por aquilo. O diabo está usando Ben-Hadad para dizer: o seu Deus, Acabe, é fraco, e eu vou provar para você que eu vou destruir toda a sua cidade. Quando Acabe escuta isso, no versículo 11, diz assim: porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Meus irmãos, até Acabe se humilhou. Até Acabe se humilhou. Você sabe o que está acontecendo aqui? Deus está dando uma outra oportunidade a Acabe. Deus está dando uma segunda chance. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Acabe, ele tirou a espada da bainha e ele se humilhou. Quando a gente se humilha,
Deus se levanta do trono para pelejar por nós. Deus, ele se levanta para pelejar por nós quando a gente se humilha. Acabe se humilhou, um dos piores homens da Bíblia, se não o pior, chama-se Manassés. Manassés matava os seus filhos, queimava-os no fogo, foi levado cativo para a Babilônia, e a Bíblia diz que Manassés, ele se arrependeu, ele se humilhou, e Deus perdoou a Manassés. Quando a gente se descinge, quando a gente se humilha, aleluia, Deus, ele entra na fornalha, ele entra na cova dos leões. O que Ben-Hadad está confiando aqui é nos seus cavalos e nos seus carros. E vocês sabem, carros aqui representam poder aquisitivo, poder bélico. Ben-Hadad estava aliado a outros 32 reis com seus soldados, cavalos e carros. Ou seja, era um poder bélico para destruir a cidade de Samaria. Além dos carros, ele também tinha os cavalos, que representam força. Cavalo é força. Então ele tinha um poder bélico e ele tinha força para destruir a cidade de Samaria. Acabe não tinha absolutamente nada, porque a cidade estava completamente cercada e ele não tinha recursos para enfrentar aquele tamanho exército. E a única saída que ele tinha era se humilhar diante de Deus, para que Deus pudesse agir por ele. Eu sei, a Bíblia diz em 20, versículo 7 do livro de Salmos, que uns confiam em carros. Tem gente que confia no seu poder aquisitivo. Outros em cavalos. Cavalos representam força. Se passar um cavalo aqui do lado de fora, ele vai reslinchar. Nós iremos ouvir, assim como também iremos ouvir a sua marcha. Porque o cavalo representa altivez, prepotência, arrogância. Nós não somos como cavalos, arrogantes, prepotentes. O pastor disse que nós não somos estrelas. Até porque a igreja não é uma estrela. Quem é estrela tem luz própria. A igreja é como a lua. Para a lua alumiar é necessário a luz do sol. A igreja, para alumiar, precisa da luz do sol da justiça, Jesus Cristo de Nazaré. Se um cavalo passar aí